E aí galera, tudo bem? Uma das perguntas que mais eu recebo é por onde eu começo a estudar para entrar na renda variável? E queria te trazer uma resposta através desse que é o melhor aplicativo hoje do mercado financeiro, que é o Trademap. Quero te pedir, antes de começar o conteúdo, que você deixe a sua curtida, clique no sininho para receber o aviso dos novos vídeos e não deixe de se inscrever no nosso canal para que ele possa chegar cada vez mais a outras pessoas. Tem um link especial aqui na descrição para você clicar e ir diretamente baixar o Trademap, o melhor aplicativo que a gente tem hoje no mercado para que nos ajude no assunto finanças. E eu digo isso em relação à renda fixa, renda variável. Então clica aqui embaixo na descrição e baixa o aplicativo para te ajudar muito nessa jornada. Saindo um pouco do financeiro, se eu quero aprender a andar de skate, provavelmente eu vou lá procurar vídeos e conteúdo daqueles que são os melhores skatistas. Se eu quero aprender sobre maquiagem, eu vou lá procurar sobre os melhores do ramo. Vou acessar os conteúdos deles e procurar como inspiração. E no mercado financeiro não é diferente, e a internet nos conduziu a essa oportunidade e por isso o Trademap faz parte desse vídeo, porque ele oferece uma ferramenta fundamental no que a gente vai fazer hoje. Ele nos traz a oportunidade de acessar as carteiras dos principais fundos de investimentos de ações do país. Então, de certa forma, a gente tem como entrar no mundo que até então era muito distante para a gente, cidadão comum, que quer fazer algo melhor com o nosso dinheiro, que é poder pensar um pouquinho como eles têm feito os investimentos, em que ações eles têm investido, em que renda fixa eles têm colocado dinheiro. Então é por isso que eu quero trazer aqui a ferramenta e como que a gente vai fazer essa pesquisa, nos ajudar nessa caminhada. Veja só, você está vendo agora a primeira imagem quando a gente abre o aplicativo. Você já viu no vídeo anterior, mas eu faço questão de mostrar de novo. Aí tem cinco pontos principais, que são ações, renda fixa, notícias, carteira e fundos. Os fundos são aonde a gente vai tratar o vídeo de hoje, além da caravela. A caravela que toda vez que você clicar, ela vai te trazer de volta a página inicial que você está vendo nesse momento. E aí a gente vai clicar em fundos e vai ter lá os primeiros fundos que vão aparecer para você. No caso, você está vendo fundos cambiais. Fundos que são atrelados a investir em moeda estrangeira, especialmente o dólar. E hoje a gente não vai falar deles, vai falar em especial de fundos de ações, tá bom? Entender um pouquinho como eles pensam. E aí lá embaixo você está vendo a tela principal, a primeira após a gente clicar em fundos. Lá embaixo tem três ícones, a caravela no centro para você retornar quando quiser, à esquerda os fundos que a gente está aí na página e à direita tem comparador e é nele que a gente vai clicar. Repare que lá em cima sempre há os botões de filtros. Nesse momento a gente não quer porque vão aparecer muitos fundos e eu quero tratar com você especificamente de alguns. Tá? Clica em comparador, clicou em comparador, você vai ter uma nova tela preta que vai te permitir lá em cima digitar o nome do fundo que você deseja. Então a gente digitou lá em cima, onde está escreva, insira o nome do fundo e aí apareceu para a gente. Após aparecer, ele vai me dar uma opção que quando eu clico em cima dele, aparece lá embaixo o comando de visualizar, igual você está vendo. A gente vai clicar em visualizar para que nesse momento apareça a carteira do fundo. Então você está cruzando agora uma barreira de muitos anos de bloqueio. Você está entrando nesse momento na cabeça de um time de gestores profissionais com alto currículo, com alta experiência e está entrando igual uma formiguinha dentro dessas cabeças pensantes, entendendo um pouquinho do que eles têm feito aí de movimento. Quero te mostrar que lá em cima tem primeiramente assim, 11 de 2019. Quer dizer que é mês de novembro de 2019.
Esse vídeo está sendo gravado no final de março de 2020. Então ele está trazendo um delay para você de 4 meses. E é um delay aí de mercado e que você vai ter em todos os fundos que você pesquisar. Não tem problema. O nosso objetivo é investigar em quais ações eles estão investindo, por quê, entender um pouquinho. Afinal, se estamos começando ou se estamos querendo corrigir uma carteira já começada, a gente tem esse olhar aí de entender os setores que eles estão trabalhando. Você vai ver que no centro tem escrito PL, que é o tamanho do patrimônio líquido, ou seja, 767 milhões de reais investidos nesse momento. E dos quais quase 80% são em ações e outros 8,31% são em títulos públicos. Aí a parte de renda fixa toda voltada para títulos do Tesouro Direto. E hoje, além de outros, todo fundo de investimento tem na sua gestão outros fundos. Então é comum que eles invistam de forma comutativa. Então você está vendo ali entre os outros, que são quase 13%, há cotas de fundos, não só isso, mas também, em especial, cotas de fundos da mesma gestão. E aí a gente tem o clique em ações. Você vai abrir agora o nome das ações, que é algo especial e muito bacana. Você vai ver as principais, além de mais uma vez outros, que são as outras ações que fazem parte do portfólio. Então você tem lá a Vale, você tem Energias do Brasil, tem Sanepar, tem Neoenergia, tem PetroRio, tem Tupi, tem Via Varejo, tem Banco do Brasil. Você vê que em todos os nomes que eu falei diversos setores. Então você vê que é uma distribuição bem diversificada dentro do fundo. Então não há uma concentração. A maior que a gente pode notar é em Vale, com 11 ponto, quase 12%. Então, nesse olhar de commodities, de volatilidade, é um olhar provavelmente para lucros esperados no médio e longo prazo, que eles desejam nesse setor. Afinal, Vale teve algumas quedas por alguns motivos especiais, então provavelmente eles aumentaram posição em Vale. E outras, por exemplo, a Energias do Brasil tem setor elétrico, eu tenho setor elétrico de novo em Neoenergia, e a gente vai entender a distribuição melhor ainda do fundo. Lá embaixo você tem várias informações a clicar, e aí a gente vai entender cada uma delas nesse momento, as mais especiais inclusive. Temos lá escrito como ícone lâmina. Quando você clicar, ele vai te dar a rentabilidade. Veja, estamos no final de março, então a gente está passando por um período crítico de muita volatilidade mundialmente falando. Então você vai ver que o crescimento do fundo, assim como do Bovespa, que aconteceram, eles tiveram uma queda brusca lá no final da linha, tanto da linha verde clara, quanto da linha meio vinho, meio laranja aí do Ibovespa. Então você vai ver que a queda foi brusca, mas repara que o movimento anterior ele foi de alto crescimento em relação ao Ibovespa. No comparar dos dois, você vê que o crescimento do fundo foi bem maior. Isso é bacana da gente olhar e entender que esse dado é atualizado, não tem aquele delay que está lá apresentado em cima. Então, voltando para a página inicial do fundo, a gente vai clicar de novo ali no centro e vai abrir para você algo mais especial ainda, que são as ações que ele tem efetivamente. Todas elas, não só as principais. Você vai entender todos os setores que o fundo está investindo e os códigos dessas ações. E mais especial, olha o que o Trade Map permite para a gente. Tá vendo que do lado de toda ação tem um quadradinho? Você pode clicar em cima do quadradinho e ele vai te permitir algo que é fenomenal, algo que é espetacular. Você não precisa mais de um pedaço de papel para anotar um por um. Você clicou em cima do quadradinho, vai aparecer um tique e lá embaixo vai aparecer uma opção para você com mais. Quando você clicar nesse mais, vai aparecer criar uma lista. Ou seja, você pode selecionar todas as ações do fundo para estudar melhor. Não quer dizer que você vai investir em todas para copiar o que o fundo está fazendo, não é esse o objetivo. Você vai clicar em todas para poder estudá-las cada vez melhor e entender se está fazendo um bom investimento. Olha que função excepcional, ou seja, eu te permito
entrar no que eles estão pensando e te permito ir além, criar uma lista do Real Investor ou de qualquer outro fundo de investimento em multimercados, em ações. Lá embaixo, voltando para a tela principal, você tem detalhes. Em detalhes vão aparecer o nome do fundo, o CNPJ, o objetivo dele, que é o benchmark. E aí o Real Investor traz algo para mim muitíssimo relevante, que o benchmark dele é o Ibovespa. Há muitos fundos do mercado que o benchmark é o CDI, tantos por cento do CDI. Legal, mas quando é o Ibovespa, a linha de gestão exige muito mais proatividade. Por quê? Porque ele está batendo o principal índice do mercado, que é a Bolsa de Valores. Então, se o objetivo dele é bater a Bolsa de Valores, significa que ele vai ter que fazer operações muito boas, com muita visão, com muita gestão ativa para bater esse benchmark, que chama muita atenção por esse ponto. Lá embaixo você vai ver o horário limite de movimentação, que geralmente é o que acontece para todos os fundos de investimentos, propriamente para o Tesouro Direto, todos eles têm esse horário aí por volta de 2 horas. E lá você está vendo assim, prazo de resgate D mais 27. É o tempo de liquidez para o seu dinheiro voltar para a conta. Então, por exemplo, você teve algum problema, ou você discordou de alguma atitude que leu, ou que você está vendo o gestor fazer, você resgatou. Levará lá 27 dias para voltar para sua conta. E aí, dentro desses 27 dias, a cota vai continuar correndo e você vai ter uma volatilidade ainda. É a única observação que há em relação a fundos de ações. Esse tempo, mas veja só, imagina se não houvesse esse tempo, como é que seria? Imagina que fosse D mais zero, ou seja, eu clico hoje e já tenho dinheiro na conta. Quão horrível seria e quão inseguro seria para que o fundo tomasse decisões. Então esse é um prazo razoável para que o fundo realoque dinheiro, ele realoque em momentos que às vezes muitos investidores pedem para resgatar o dinheiro. Então tem esse detalhe e repara, fundos de ações nem sempre estão abertos. Tem momento que eles fecham para reajustar patrimônio, para fazer essa nova perspectiva de mercado. E aí passando, você vai ver o grau de risco, o objetivo do fundo, o público-alvo, a política de investimento, o exemplo comparativo, e aí só esse momento, o objetivo é bacana, a gente acabou de falar, né? O público-alvo é você, cidadão comum, tá bom? A política também está relacionada ao objetivo principal do fundo, que é investir com qualidade, e o exemplo comparativo é legal. Ele compara de um ano para o outro que se houvesse colocado R$1.000, no ano seguinte você teria 1.188 já descontado o imposto de renda, entre 2018 e 2019. Então, é um rendimento de 20% praticamente, descontado o imposto de renda. É fantástico se a gente for olhar, por exemplo, para uma poupança que tem retornado por volta de 3%, vamos arredondar aqui. E aí, saindo um pouquinho do Trade Map, já apresentando essa função, quero só concluir esse conteúdo lá no site do Real Investor, que é um dos fundos que apresenta ali também uma das lâminas mensais mais explicadas do mercado, essa lâmina que vem na forma de PDF, essa gestão mensal que ele vai enviar para você. E na página do fundo, quando você abre, você tem como olhar essa lâmina, abrir, que é o que eu vou fazer aqui com você. A gente tem o clique em rentabilidade, está aí aparecendo que a rentabilidade nesse ano, como praticamente todo o mercado financeiro desde o início de 2020 até esse momento crítico, teve um movimento negativo, mas não é esse que eu quero olhar. Não quero olhar para o imediatismo, quero olhar para o longo prazo. Veja que nos últimos 36 meses ele teve 52,6%, um desenvolvimento excelente contra 0,06% do Ibovespa. Então nos últimos 3 anos ele ficou praticamente aí 52,5% acima do Ibovespa. Então ele bateu muito bem o objetivo dele, realizou as suas taxas administrativas, o que é bacana, porque se tem uma taxa a pagar, é bom que o fundo aumente o seu PL e ainda assim possa que os gestores ganhem mais com isso. Você ganha, o gestor ganha também com essa rentabilidade. Veja que desde o início, aí temos 8 anos, ele teve uma rentabilidade de 736%. Então a rentabilidade
caramba, de 90% aí, médio por ano, tá? Fazendo uma conta grosseira, né? Sem fazer a utilização de juros compostos, nada disso. E o último dado que eu quero te apresentar, tá lá no site, é o gráfico que ele compara o fundo com o Ibovespa. Isso é para te trazer a clareza e a didática, que não há omissão de informações. Hoje é um mercado financeiro cada vez mais didático, cada vez mais voltado para pessoas comuns, como nós. Eu que estou fazendo vídeo, levando esse conteúdo para você também que quer começar ou quer melhorar. E lá embaixo você tem, em especial, os setores de investimento. Quero mostrar aqui para você a diversificação que ele apresenta. Olha só, 2% em educação, setor de educação, tem 9% em renda fixa, 14% em energia elétrica, 11%, 11,9%, 12% em petróleo, quase 11% em bancos, 9% em mineração, quando a gente falou de Vale, 8% em saneamento, 7% em autopeças, 6,2% em agronegócio, construção civil, investimento no exterior. Então é uma carteira extremamente diversificada e é uma opção real para quem está começando a ver fundos de investimento em ações. E aí você vai entendendo se é uma boa decisão. Tá lá a sua ótima ferramenta de pesquisa, que é o Trade Map, vai te ajudar muito, além do próprio site de cada fundo de investimento. Fica aí um exemplo. Não há aqui a dica de você investir pelo Real Investor. Há uma dica de estudo que eu espero lhe ajudar muito. Se você curtiu o conteúdo, quer deixar comentários, sugestões para novos conteúdos, serão muito bem-vindas. Conto com você. Deixa a sua curtida, clica para se inscrever no nosso canal e que esse conteúdo possa chegar cada vez mais a outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço. Valeu!